Nós vamos falar agora sobre um funcionário do Banco do Brasil, um servidor do Banco do Brasil, que teria vendido a sua senha para um grupo de hackers por R$ 1 milhão, ou pelo menos tentou vender sua senha por R$ 1 milhão. Tá estranha essa coluna aqui, tá? Vamos tentar entender o que eles disseram aqui, porque não tá muito claro se o cara chegou a vender a senha dele e o pessoal não conseguiu usar, ou se o Banco do Brasil ficou sabendo que ele estava negociando, e se ele ficou sabendo que ele estava negociando, como que ficou sabendo que ele estava negociando, né? Vamos entender esse caso. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Banco do Brasil, servidor ganharia R$ 1 milhão para dar a senha a um hacker. Um funcionário da área de tecnologia da instituição bancária teria aceitado R$ 1 milhão para repassar suas senhas ao sistema de acesso, né? De acesso ao sistema. E eu digo para vocês que esse é um dos grandes pesadelos das empresas de tecnologia, todas elas, porque inevitavelmente você tem alguns funcionários com acesso privilegiado na sua empresa, você não tem como gerir uma empresa se você não tiver alguns funcionários que vão cuidar do site, que vão cuidar dos sistemas principais e coisa e tal. Então, alguns funcionários têm uma senha mais privilegiada e o grande pavor é esse. E como é que você faz para controlar o funcionário que é, digamos, o funcionário mal intencionado? O funcionário que decidiu, como esse caso aqui que eles estão descrevendo, vender a senha para outra pessoa fazer algum ataque, né? E, bom, olha só, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação na quinta-feira, dia 26, alguns dias atrás, para interromper uma tentativa milionária de fraude contra o Banco do Brasil. Então, para mim não está claro, ele chegou a vender a senha para o hacker, mas o hacker não conseguiu usar a senha, eles impediram a tentativa de coisa, ou ele ainda estava negociando com o hacker e foi impedido? Não está claro para mim. De acordo com as investigações, o funcionário da área de tecnologia da informação da instituição teria aceitado uma quantia de R$ 1 milhão para repassar suas credenciais de acesso a criminosos. Com essas informações, os fraudadores poderiam invadir os sistemas internos e realizar operações bancárias de alto impacto financeiro, de acordo com a apuração da Divisão de Repressão a Crimes contra a Propriedade Imaterial. Por que eu digo que é um problema essa questão de se ele já chegou a vender ou não chegou a vender, o que aconteceu? Porque a minha dúvida é a seguinte: se de fato ele chegou a entregar a senha para o hacker tentou acessar e não conseguiu, menos mal. O sistema dele está positivo, porque é isso que eu vou falar para vocês. Como é que você resolve esse problema? Existe um mecanismo para você resolver esse problema. Existe. E a maior parte das empresas já adota isso. É possível que o Banco do Brasil também adote esse mecanismo. É um mecanismo chamado de segregação de funções. Nenhuma senha. Não existe uma única senha que consiga fazer tudo no banco para resolver um ponto, de chegar de um ponto até outro de gastar dinheiro. Você tem que sempre quebrar a coisa no meio do caminho. No mínimo, ter 2 funcionários responsáveis pelo sistema, ou seja, um tem que entrar a senha, aí depois o outro tem que entrar a senha dele, a outra senha dele numa outra etapa do processo. Nada seria algo que um funcionário só conseguiria fazer. Se realmente esse funcionário, os fraudadores poderiam com essa única senha invadir os sistemas internos e realizar operações bancárias de alto impacto financeiro, isso daqui é uma vulnerabilidade do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não está seguindo as melhores regras de segregação de funções, né? Aqui, ó. O caso é investigado sob crimes de invasão de dispositivo informático e associação criminosa. Em nota, o Banco do Brasil se pronunciou dizendo que detectou e frustrou a tentativa por meio de monitoramento interno. Mas, de novo, o monitoramento interno detectou que havia um acesso indevido à conta e aí bloqueou ele, e se foi isso, muito bem. Parabéns à equipe do Banco do Brasil, conseguiram identificar isso. Ou o monitoramento interno detectou que um funcionário estava vendendo a senha dele para um hacker. Porque nesse outro caso, você tem um problema, né? Assim, é pouco provável que o funcionário estivesse vendendo a senha dele num e-mail do Banco do Brasil, né? Aqui, e-mail fulano de tal, @bb.com.br. Quer comprar minha senha? Né? Eu não sei, pode ser, né? Tem retardado mental para tudo quanto tem gente que vota no Lula, né? Para tu ter uma ideia. Então tem todo tipo de retardado mental por aí. Mas me custa crer que o cara faria um negócio desse no e-mail do Banco do Brasil, ou seja, dentro da rede do Banco do Brasil, ou com um computador que o Banco do Brasil dá para ele. Então eu imagino que se ele estava vendendo a senha dele, ele estava falando isso no computador de casa. Como que o Banco do Brasil teria maneiras de verificar o computador de casa do cara, né? Enfim, o que eu acho que é mais provável nesse caso é que ele chegou a entregar a senha e o combinado era 1 milhão se os caras conseguissem fazer o hackeamento deles, só que os caras não conseguiram porque tentaram acessar o sistema, e aí felizmente o sistema do Banco do Brasil é
bem feito. Eu tenho certeza, o pessoal do Banco do Brasil, o pessoal de segurança da informação do Banco do Brasil é muito capacitado, tem uma capacidade muito boa, então eu tenho certeza que deve ser essa opção, né? Tentaram acessar, não conseguiram, aí acendeu o alerta. Aí ligaram o alerta. Aí o pessoal falou, ih, caramba, peraí, esse negócio tá estranho. O cara tentou passar essa senha para alguém, né? E daí essa foi a situação. O Banco do Brasil acionou a polícia e colabora com investigações sobre o caso. O Banco do Brasil possui processos estabelecidos para monitoramento e apuração de situações suspeitas contra a instituição e acrescenta que seu padrão de governança inibe acessos isolados e... o que está dizendo aqui é exatamente o ponto que eu falei para vocês, da segregação de função. Inibe acessos isolados. Nenhuma única senha consegue fazer coisas que causam prejuízo ao banco. Esse é o padrão, é assim que funciona. Então fica a dica para você, porque sua empresa pode ser uma empresa menor do que o Banco do Brasil, mas se você quer evitar esse tipo de ataque, se você quer evitar essa situação em que uma pessoa tem acesso completo, possa com a mera senha dela destruir o seu negócio ou roubar dinheiro de você e coisa e tal, o segredo é esse, é segregação de funções, né? E como é que funciona isso? Por exemplo, dá um exemplo apenas. Você tem um sistema de pagamento de nota fiscal. A nota fiscal chega lá para pagar no setor de compras e você cadastra no sistema e aquilo ali é pago, né? Geralmente você tem a pessoa que cadastra a nota no sistema e tem a pessoa que aprova e tem a pessoa que paga, né? E aí, ou seja, precisa dessas 3 senhas para poder fazer um ataque de passar uma nota que não tenha validade, coisa e tal. Por que a segregação de funções é importante? Porque, lembra, eu já falei isso aqui algumas vezes, o pessoal reclama que, porque o Adélio era um lobo solitário, porque o cara que fez o atentado do Trump era um lobo solitário. Gente, lobo solitário realmente tem uma vantagem sobre grupos armados, tá? Grupos que planejam crimes. O lobo solitário não precisa falar com ninguém, ele pode elaborar todo o crime dele na cabeça dele, ir lá e fazer. Isso é muito mais difícil de você detectar. No momento que você tem que falar com outra pessoa para cometer um crime, a coisa fica mais complicada. Por quê? Primeiro porque outra pessoa pode falar, eu não quero entrar nessa parada não. E aí você tá fudido, porque você falou com a pessoa que você queria cometer o crime e a pessoa não quer entrar, ela vai dedurar você, ou seja, aí você se ferrou completamente. Então o mero fato de você ter que trazer uma outra pessoa, veja, não é que seja impossível, tá? Possível é que um funcionário consiga organizar com uma outra pessoa para fazer um golpe dentro da sua empresa. Mas é muito mais difícil, é muito mais complicado, tem muito mais risco dele deixar traços, dele deixar ligações. Então, essa é a defesa principal. Nenhuma pessoa tem uma senha que consegue tirar dinheiro da sua empresa. Tem que, no mínimo, passar para uma pessoa, passar por outra pessoa, de preferência em outro departamento, uma pessoa distante, para que não tenha a possibilidade de contágio nessa história, né? Então, esse é o segredo para você evitar o ataque interno. E tem um outro problema também, porque as pessoas falam assim, o ataque do administrador, né? Porque o administrador do sistema tem poder de tudo. O administrador é o cara que administra a coisa toda, né? Então, o cara que tem root no seu servidor, como é que faz o root do servidor? E você tem também justamente esse sistema de segregação de funções para a administração, e consiste na segregação da auditoria da administração em si. Você passa a ter 2 administradores no seu servidor, a conta do root ela é usada para criar 2 administradores e eventualmente é só guardada num cofre para caso de key scroll, né? Para caso de emergência e coisa e tal, mas ninguém mais tem a senha de root do computador. E aí você tem 2 administradores que tocam o dia a dia da coisa. Você tem um cara que é o administrador operacional, que vai de fato administrar o servidor, só que qualquer coisa que ele faça no servidor é registrada no log de auditoria. E você tem de outro lado o auditor, o administrador de auditoria, que é o cara que não tem acesso a nada no computador, mas pode verificar a auditoria, pode auditar de tempos em tempos o que o outro administrador fez, né? Então essa é a maneira que você tem para evitar esse tipo de problema, evitar a ação de um funcionário mal intencionado, é a segregação de funções.